Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, diante de Ti, me coloco mais uma vez, Senhor, para realizar esse trabalho. Trabalho esse que eu tenho prazer em realizar, que é falar da Sua palavra. Eu tenho consciência que não sou aquele exímio pregador, mas tenho alegria em fazê-lo. E hoje vamos falar de mais um assunto e falar um pouco da igreja de Laodiceia. Só quero confessar que dependemos da tua ajuda, da tua proteção, que possa estar dando discernimento e uma maneira bem simples para ser entendido o que vamos falar agora, acerca de apenas 3 a 4 versículos desta 7ª carta. Dá, Senhor, entendimento para mim e para todos aqueles que forem ouvir esta mensagem, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos iniciar lendo Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, 15, 16 e 17. Apenas 4 versículos. E sim, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Agora sim, aplica. Nós vamos falar apenas em cima destes 4 versículos hoje. E estamos aqui totalmente na sua dependência, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então hoje nós vamos falar algumas características e símbolos deste pequeno texto que acabamos de ler. Nós temos falado bastante em cima desta carta, nesses últimos dias, e temos também ouvido falar bastante, mas sempre tem algo de novo que vem à nossa memória. Por isso estamos aqui para expô-la em nome do Senhor Jesus. Então vamos dar início falando um pouquinho do versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui é o próprio Senhor, através da vida de apóstolo João, se identificando para a igreja, identificando para a igreja em todos os tempos. Sei que é algo profético que contém dentro desses textos de Apocalipse, mas aqui nós vemos claramente que foi o próprio Senhor quem ditou estas palavras para ficar até nossos dias. Então, é o Senhor se identificando e mostrando que verdadeiramente isto faz parte, fazia sentido em um tempo do fim, o tempo que nós estamos vivendo agora. Porque antes de João, o Senhor já falava a respeito de algo neste sentido para o profeta Daniel e mandou que ele selasse, que não era para o tempo dele, mas nós entendemos que é para o nosso tempo. E esse tempo que nós estamos vendo isto que foi profetizado aqui, acontecendo com grande frequência no meio dos lugares
aonde se reúne como igreja, aonde se reúne para falar da palavra do reino, a palavra de Deus. E confessa, ele encerra falando algo interessante: a testemunha fiel e verdadeira. Mostra claramente quando Cristo viveu aqui, ele está se identificando como uma das testemunhas que é verdadeira, ela é fiel, sempre vai ter o compromisso da verdade. E conhece tudo desde o princípio, lá da criação de Deus. Agora vamos um pouquinho no verso 15. Eu sei as tuas obras. Esta primeira frase, que eu sei as tuas obras, nos afirma que ele está ciente a tudo o que acontece, principalmente aquilo que é falado em nome dele. Ele conhece a obra de cada um, ele conhece a intenção de cada um e o objetivo que cada um tem em realizar, em praticar estas palavras. Eu sei as tuas obras, que nem és quente nem frio, ou nem frio nem quente, é o contrário. Oxalá fora frio ou quente. Então, nós vamos falar um pouquinho deste frio e quente, que nós deixamos esta parte para o final do comentário, os símbolos que nós encontramos nisto. Mas, dando sequência à leitura, assim que és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então vamos colocar, nós colocamos aqui cerca de 10 parágrafos. Rico, de nada tenho falta, desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Aí deixamos o morno e o frio quente para o final. Por isso que eu disse que nós iríamos falar sobre esta primeira parte no final deste comentário, desta palestra que nós estamos realizando agora. Agora, só para acabar de concluir, para darmos início àquilo que nós encontramos, o significado desses termos escritos aqui nesse capítulo 3, do verso 14 ao 22, mas nós vamos hoje apenas até o verso 17. Como diz rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então vamos dar início aqui na palavra, quando ele disse que rico sou, apresenta claramente de alguém orgulhoso, que bate no peito em cima de bens materiais que adquire nesta terra. E em cima desse rico sou, nós vemos hoje um sistema conhecido como religioso, que dá o nome de neopentecostalismo, que fala muito nessas características de enriquecimento. É aquele que passa por cima da salvação e oferecem só bens materiais, bens terrenos para aquele que frequentar, aquele que faz parte destas tais organizações. Nós vemos muito essas características nesse movimento neopentecostalista. Então, e vemos eles como o quê? Como orgulhoso, bate no peito que ficou rico e prega como prosperidade e começa a exaltar aquilo que conseguiram nesta terra. Quantas vezes vi
pessoas indo para os canais de televisão, canais de rádio, e ali batendo no peito que era pobre, era miserável na vida social. E hoje tem empresas com vários empregados, vários carros, conta recheada nos bancos. Então é este orgulho que este rico sou ele apresenta para nós nos dias de hoje. Então, a primeira característica desses 10 pontos que nós anotamos, o primeiro que nós encontramos é esse rico sou. E de nada tenho falta. Ele está mais ou menos dentro do mesmo contexto do orgulho, mas fala de um exibicionismo. O cara está se exibindo ali até para um meio de propaganda para arranjar mais freguês para aqueles indivíduos. Quantas vezes temos presenciado este tipo de atitude? Então, de nada tenho falta. Vamos só simplificar isto. Eu morava num lugar miserável, que não tinha condução, não tinha nada, tinha que andar a pé tantos quilômetros para poder apanhar um ônibus. E hoje eu moro em tal lugar, contendo isto, tenho tantos empregados. Então, é um tipo esse nada tenho falta, ele mostra este campo de exibição que o homem mostra e fazendo propaganda daquele meio, daquela organização, daquela denominação que ele vive, daquela sociedade apenas. E agora vemos o desgraçado. O que representa? Ele é igual aqui. É o desprovido. Desprovido da graça. Porque ele acha que é pelos seus esforços que ele vai alcançar a salvação. Ele está desprezando a graça que o Filho de Deus veio trazer para nós. Então, esse desgraçado eu vejo como igual a um desprovido da graça, aquele que não alcançou esta graça da salvação. Agora, o miserável que aparece aqui também, neste mesmo versículo, o miserável, eu classifico hoje como um pobre espiritual. Todas as vezes o indivíduo está ali anos e mais anos dentro de uma organização conhecida como evangélica, mas sempre dependendo a todo tempo, dependendo dos outros para orar por ele. É aquele que nunca cresce espiritualmente, ele não segue aquela receita do apóstolo Paulo. Ele não segue o exemplo de Jesus, que nasceu ali como uma raiz de uma terra seca, mas foi crescendo em formosura, em conhecimento, em sabedoria e em espiritualidade. Então ele é esse miserável que não apresenta nada. Ele é desprovido, além de ser desprovido da graça, também é aquele que não avançou nada espiritualmente. Ele vai ali, assiste, ouve falar da palavra, não tem desejo de conhecer, nada desperta na sua vida. O que simboliza aquilo para a sua caminhada espiritual? Então eu vejo este miserável enquadrando nesse ponto de vista. Agora o pobre. Porque lá no final, quando o próprio Jesus fala, não sabe que és um pobre, miserável, desgraçado, e esta tabelinha toda. Pobre. Não é que não tem nada para oferecer na sua vida espiritual. Ele não tem força para
desenvolver uma espiritualidade. Ele, por se achar muito orgulhoso, ele jamais vai alcançar as dádivas que o próprio Senhor enviou para nós, que é o batismo com o Espírito Santo, que vem a ser o poder para testemunhar. Então ele é esse pobre que não conseguiu receber nada espiritual. Ele é aquele que não tem nada para oferecer. Ele não tem um louvor para oferecer, ele não sabe muitas das vezes expressar nas orações com sinceridade, se colocando diante de Deus. Então eu vejo esse pobre aqui desta carta, dessa 7ª carta, desta maneira. Então é um pobre que não tem nada para oferecer nem para a sua vida espiritual e nem um louvor para Deus. Ele não alcançou conhecimento para avançar, porque ele começa como um menino, mas a tendência daquele que começa como menino é crescer. E assim descreve a nossa vida espiritual. Agora o cego. O que vem representar o cego aqui? O cego é sem visão espiritual. Porque se ele tivesse visão espiritual, ele não estaria sendo enganado pelos falsos profetas, pelos anticristos, pelos falsos pastores, pelos mercenários que Jesus tanto recomendou. Ele não consegue enxergar nada além da ponta do nariz. Então é sem visão espiritual. Então ele, por ser cego, ele está sendo guiado por outro cego e a consequência disto é cair no abismo. Quer dizer, cair no abismo da perdição eterna. Agora vamos para o nu. Porque a última parte encerra no nu. Sem santidade. Essa nudez aqui eu vejo uma nudez espiritual. Ele não tem testemunho. Ele continua aquele homem velho que começou a caminhar, largou lá a tradição dos pais, mas leva aquela tradição no coração. Ele nunca vai abandonar as tradições. E por isso ele é um nu espiritual, ele não consegue alcançar santidade. Então eu coloquei aqui o sem, nu é igual o homem sem santidade. É aquele que não tem força para santificar a sua vida, ele vive sempre na sua razão, porque muitas das vezes são até pessoas boas no meio da sociedade que vive, mas espiritualmente é aquele que não tem um testemunho verdadeiro. Ele se mistura. Eu mesmo já conheci pessoas assim que, na mesma hora que estava falando das Escrituras, estava cruzando o corpo, falando de Maria. Então, tudo para ele que falam, ele aceita. Ele é aquele tipo que diz que é crente. Então, a devoção dele é abrir a Bíblia no Salmo 91, e está lá em cima do armário pegando poeira e nem analisa o que está escrito ali para tentar viver os ensinamentos que tem. Então eu vejo sem santidade. Agora vamos voltar lá no início, onde eu falei que ia deixar por último, morno. Vamos falar primeiro do quente ou frio. Vamos falar do frio, depois quente e o último vamos falar sobre o morno. O frio. Por que Deus, o próprio Senhor Jesus, ele falou que quem dera fosse frio ou quente? Mas porque era morno, ele vomitaria da boca. Então esse frio aqui que está aqui nesta carta
de Apocalipse, nessa 7ª carta, eu vejo aquela pessoa bem simples, que não teve uma educação mais elevada, aquela pessoa muito simples, humilde, que não esconde a necessidade de ajuda espiritual. É aquele que precisa estar sempre sendo aconselhado, e aquelas pessoas que lideram ali, aquele grupo ali onde tem esse que está frio espiritual, nesse sentido que nós estamos comentando, ele nunca vai rejeitar a ajuda, porque ele precisa de um agasalho espiritual para se aquecer. Então eu vejo desta natureza, por isso que não, aqui no contexto aqui não está condenado, porque o Senhor preferia que ele fosse frio. Então é igual àquele que mostra a sua fraqueza, a sua necessidade. E o quente? Quem são aquelas pessoas definidas? Aquele que abraça a obra de Deus de todo o coração. A cada dia ele quer alcançar mais conhecimento, ele não para de estar estudando as Escrituras, de saber os significados de tudo. Então eu vejo que o crente é aquele crente valente que se dá para a obra, aquele que se dá para a realização da obra na sua vida. Aquele que abre espaço no coração para que o Espírito Santo habite e possa ele estar crescendo espiritual. Então, esse quente aqui, eu vejo como aquela pessoa que é definida, é aquele que tem uma convicção, fé que o seu nome está no livro da vida. E como eu disse, o último, nós iríamos deixar o morno. O morno, ele representa o quê? A indefinição. Aquele que é indefinido espiritualmente, ele está ali, até entende, tem orgulho, bate no peito e tal, que está prosperando a sua vida, mas a vida espiritual, ela está... Todos já passaram, até aquele que estava frio espiritual conseguiu passar ele. Ele não tem uma definição, ele é metade mundo, metade comunidade que vive. Aquele que muitas das vezes, ali mediante os irmãos, ele mostra uma santidade, mas quando chegar naquele grande dia, é aquele tipo que ele vai chegar para ele: Senhor, eu preguei, o próprio Jesus ele avisou disso. Eu preguei sua palavra, eu cantei louvor, eu curei enfermidade, eu expulsei demônio, fiz isso, fiz aquilo. E a resposta de Jesus vai ser dura para esse indivíduo que é morno. Aparta de mim que eu não vos conheço. Ele é tipo do joio que está no meio do trigo. Ele põe até a forma do trigo, mas não vai produzir fruto, não vai produzir pão. Então é aquele indefinido espiritualmente. Ele é mais mundo do que reino dos céus. É aquele que faz tudo para alcançar alguns valores terrenos a mais. Então é esse que é morno. Ah, não precisa de tanto, porque tal, não sei o que, apoia. Ele às vezes até conhece a palavra, mas não precisa de tanto. Então eu vejo morno desta maneira, é o indefinido espiritualmente. E queremos encerrar esta palestra. Nós sabemos que o restante do capítulo ele é rico em ensinamento, que no verso 18 tem os conselhos de Deus para aquele que está. Fala do ouro provado no fogo, que é o poder alcançado, o poder espiritual. Fala das vestes brancas, do colírio. Nós poderíamos falar muita coisa a respeito desse verso 18, mas hoje nós queremos falar apenas destas características que nós encontramos, que é o que bate no peito, que é rico, que fala do orgulhoso,
aquele que não tem, que diz que não tem falta de nada, se exibindo o que conquistou. Desgraçado, desprovido da graça, miserável é o pobre, fala da pobreza espiritual, e o pobre não tem nada para oferecer, cego, sem visão espiritual, o nu, sem santidade, o morno, em definição espiritual, e o frio, o que é totalmente dependente de ajuda, e o quente é aquela pessoa definida para o reino dos céus. Então, esta é a nossa palestra de hoje. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos pela grandeza da Sua santidade e pela riqueza que tem enviado para nós, que nós possamos estar alcançando todos os dias, no nome de Jesus. Amém.